A expressão Deus é ex lex foi utilizada pelo Dr. Clarke em sua discussão sobre o decreto divino. Para ser mais exato, o Dr. Clarke estava defendendo o determinismo calvinista contra as objeções mais frequentes. E a questão que ele enfrentava pode ser descrita nestes termos: se Deus decreta o pecado, isso não faz dele o autor do pecado? Sendo pastor presbiteriano confessional, o Dr. Clarke se utiliza da distinção contida na Confissão de Fé de Westminster entre causa primária e causa secundária para responder à questão. Deus é a causa primária ou a causa suprema de todas as coisas. Mas a causalidade divina não elimina as causas secundárias. Por causa secundária, o Dr. Clarke quer expressar a causa imediata de um evento, ação, etc. Ele explica, então, que o termo, a autoria, é um tipo de causa, mas não um único tipo. O autor seria a causa imediata do evento ou da ação. Embora Deus seja a causa suprema ou a causa primária de todas as coisas, ele não é o autor do pecado. O Dr. Clarke assevera: o pecador, portanto, e não Deus, é que é o responsável. O pecador, por si só, é o autor do pecado. Para dizer de outro modo, Deus é a causa suprema do pecado, mas o pecador é a sua causa imediata, isto é, o autor. No entanto, o oponente do determinismo calvinista pode insistir: se Deus é a causa primária do pecado, isso não torna ele um ser pecaminoso? Aqui incluímos a resposta mais extensa do Dr. Clarke. Deus não é responsável nem pecaminoso, embora seja a única causa suprema de tudo. Ele não é pecaminoso porque, em primeiro lugar, tudo quanto Deus faz é justo e reto. É justo e reto simplesmente em virtude do fato de ser Ele quem faz. Justiça ou retidão não é um padrão externo a Deus, ao qual Ele está obrigado a se submeter. Retidão é aquilo que Deus faz. Uma vez que Deus causou Judas a trair Jesus, esse ato causal é reto e não pecaminoso. E por definição, Deus não pode pecar. Neste ponto, deve-se particularmente indicado que Deus causar o homem a pecar não é pecado. Não há lei superior a Deus que o proíba de decretar atos pecaminosos. O pecado pressupõe uma lei, pois o pecado é uma ilegalidade. Pecado é qualquer falta de conformidade com a lei de Deus ou qualquer transgressão dessa lei. Mas Deus é ex lex. Esse é o contexto imediato do qual a expressão ex lex aparece. Embora o trecho em sua inteireza seja substancialmente ortodoxo, a propensão das pessoas para julgar mal aquilo que não compreendem requer um comentário detalhado para elucidar a expressão. Em primeiro lugar, o sentido de ex lex pode ser algo próximo de fora da lei ou acima da lei. Antes de escolher arbitrariamente o significado e alegar que tal é o significado que o autor pretendia dar à expressão, é preciso prestar atenção aos detalhes que o próprio autor fornece para entrar em acordo com o autor no que diz respeito à sua terminologia. Mas antes disso, o que vem a ser um termo? Embora todo termo seja uma palavra, nem toda palavra é um termo. Um termo é uma palavra usada de maneira não ambígua. O dicionário está cheio de palavras. Quase todas são ambíguas, no sentido de que quase todas têm vários sentidos. Mas uma palavra tem vários sentidos, só pode ser usada com um sentido de cada vez. Quando o escritor e leitor usam em determinado período uma palavra com o mesmo sentido, então, durante esse período, eles terão entrado em acordo sobre o termo do contrato.
Você nunca encontrará termos em dicionários, embora os materiais para produzi-los estejam todos ali. Os termos só ocorrem durante o processo de comunicação. Eles ocorrem quando um escritor tenta evitar ambiguidades e o leitor o ajuda buscando seguir o uso que o autor deu às palavras. O trecho acima descreve uma das regras da leitura analítica. Há outras regras para desenvolver uma leitura nesse nível, mas essa regra é de suma importância. Se o autor fornece o sentido a um termo e o leitor fornece outro sentido, o processo de comunicação é rompido. Dessa forma, temos diante de nós a tarefa de compreender a terminologia do Dr. Clarke e não simplesmente consultar o dicionário e fornecer um sentido aleatório ao seu vocabulário. Se quisermos ir além da leitura elementar e desenvolver a leitura analítica, não podemos ignorar essa regra. Além disso, há regras de etiqueta intelectual. Para citar apenas uma, você tem de dizer com quão razoável grau de certeza eu entendo antes que possa dizer concordo ou discordo, ou suspendo o julgamento. Esse é o terceiro estágio da leitura analítica, de modo que para dizer com razoabilidade eu entendo, é necessário cumprir com os estágios anteriores da leitura em nível analítico. A regra acima é expressa de maneira sintética como segue: não certifique até que tenha completado e delineamento a interpretação do livro. Pois bem, o que o Dr. Clarke pretendia alegar com a expressão Deus é ex lex? Em primeiro lugar, o Dr. Clarke pretendia elucidar qual é a relação de Deus com a sua própria lei. Seria a relação de Deus para com a sua lei semelhante àquela relação da criatura para com ela? Antes de responder a essa questão, é preciso dar um passo atrás e analisar o que o autor significa com o termo lei. As leis são, por assim dizer, requisitos da moralidade. Elas são a expressão da vontade normativa de Deus. Outros autores denominam vontade preceptiva, como será visto em outro momento apropriado. Em outras palavras, ordena aos homens que façam isso e obtenham-se daquilo. Declaram o que deve ser feito, mas não declaram nem causam o que é feito. Dessa forma, denominam-se os requisitos de moralidade e mandamentos, preceitos ou leis. Tendo esta definição de lei em mente, retornaremos à pergunta: qual é a relação de Deus para com a lei? O Dr. Clarke toma como eixo bíblico-teológico para responder a essa questão a distinção Criador-criatura. Após afirmar Deus é o Criador, o homem é uma criatura, ele prossegue e então em direção à resposta. A relação de um homem com a lei é igualmente diferente da relação de Deus com a lei. O que vale numa situação não vale na outra. Deus tem direitos absolutos e ilimitados sobre todas as coisas criadas. Então, considerando que as leis são requisitos de moralidades direcionadas aos seres humanos, Deus é, nesse sentido, ex lex. Isto é, Deus está acima da lei que Ele mesmo concede às criaturas. Assim, embora fosse pecaminoso para um homem planejar a morte de Cristo, não foi algo pecaminoso que Deus assim o fizesse. Para usar outro exemplo, se estiver em poder de um político decretar que uma pessoa peque, tal político pratica algo pecaminoso. Mas Deus não peca ao decretar o pecado. Observe o texto de Atos capítulo 4, versículo 28. Realizaram tudo o que em teu poder e sabedoria já havia predeterminado que aconteceria.
Em um outro exemplo, Dr. Clarke faz referência ao mandamento expresso em Êxodo capítulo 20, versículo 15. Não furtarás. Ele elenca 2 motivos pelos quais tal mandamento não se aplica a Deus. O primeiro motivo é expresso da seguinte maneira: Deus não pode roubar, porque tudo quanto ele faz é certo. Alguém poderia objetar que eu omiti a expressão não somente da frase. Embora a omissão mude o texto, ela não muda o sentido do texto. Deus não pode roubar não somente pelo primeiro motivo, ou seja, tudo quanto ele faz é certo, mas também pelo segundo motivo, ou seja, tudo lhe pertence. Então, podemos dizer que o segundo motivo é factual, enquanto o primeiro está relacionado à natureza divina. Então, enquanto Deus está acima da lei que concedeu aos homens, ele não está absolutamente sem lei. Sua natureza é uma lei para si mesmo. E é por isso que o Dr. Clarke diz que tudo quanto Deus faz é certo. Ele não pode fazer nada injusto ou que contraria a sua natureza. Como diz o apóstolo Paulo, se formos infiéis, ele permanece fiel. Não pode negar-se a si mesmo. 2 Timóteo capítulo 2, versículo 13. O Dr. Clarke achava que esse era um tema tão sério, mas tão sério, que ele repetiu nas páginas finais do livro que estamos analisando agora as mesmas verdades de maneira distinta. Embora desejasse afirmar que Deus é soberano, o Dr. Clarke não desejava ofender a santidade de Deus. Por isso, ele insiste: Deus não é responsável nem pecaminoso, embora seja a única causa suprema de tudo. Ele não é pecaminoso porque, em primeiro lugar, tudo quanto Deus faz é justo e reto.